Agora sim estamos em condições de avançarmos para o nosso debate, mas, claro, vamos antes anunciar os temas que foram selecionados para esta edição do Prova dos Factos. MPLA acusa UNITA de interferência nos assuntos do partido. Passagem de João Lourenço destapa crise de meios na Zimbo. O canal televisivo precisa de pelo menos 8 milhões de euros para substituir equipamentos obsoletos. Assassinatos voltam a abalar Cacoaco com impressões digitais de policiais do Esquadrão da Morte do SIC. Sobrelotação nas cadeias do país. Metade dos 24 mil reclusos estão em prisão preventiva. Por fim, falta de água potável causa a morte de populares em Viana. O Presidente da República garante solução para 2027. Agora sim estamos em condições de avançarmos já com a nossa abordagem, olhando para o primeiro tema. A MPLA acusa a UNITA de interferência nos assuntos do partido. O grupo parlamentar do MPLA acusou a UNITA de estar a imiscuir-se na vida interna do partido. Em comunicado de imprensa, o MPLA refere que tomou conhecimento da recente declaração feita pelo grupo parlamentar da UNITA em reação à decisão da 10ª sessão extraordinária do Secretariado do Biro Político do Comitê Central do MPLA, que deliberou sobre a necessidade da realização de um congresso extraordinário e sobre a alteração da organização territorial de Luanda. No caso do congresso extraordinário, refere ainda a nota, o MPLA pretende nele promover uma profunda reflexão sobre o percurso, as conquistas e os desafios que o nosso país tem enfrentado nos cerca de 50 anos de independência, bem como convidar a sociedade a refletir sobre o futuro que juntos queremos construir para todos os angolanos. Bem, vamos começar por si, Dr. David Sambongo, afinal é a primeira vez que connosco está, então entendo que deve ser batizado. Pelo batismo. Pronto, é uma notícia, esta notícia, estamos perante a uma troca de mimos que o MPLA e a UNITA nos têm habituados, né? São os dois partidos com vocação para o exercício, conquista, exercício e manutenção do poder político angolano, tanto da sede do poder político angolano, e nesta perspectiva, em função daquilo que nós temos vindo a constatar e conhecemos a realidade tanto desta concorrência ferrenha entre o MPLA e a UNITA, não era previsível que isso acontecesse, e também vem para animar um bocadinho a praça política, o contexto político angolano. Adentrando naquilo como que foi a razão da reação do MPLA, e eu tive que pedir mesmo aqui o comunicado para ter acesso àquilo que a UNITA apresentou, portanto a reação àquilo que foi a orientação do Biro Político à sua bancada parlamentar. Eu penso que este documento, esse comunicado da UNITA, ou da bancada parlamentar da UNITA, e aqui é importante sublinhar bancada parlamentar da UNITA, porque do ponto de vista prático e concreto, e aqui é mesmo uma análise politológica, a bancada quando sai fala sobretudo em termos, em nome da Frente Patriótica Unida, né? Porque é quase que uma coligação informal que existe entre o Bloco Democrático, a UNITA e o projeto político para já servir Angola, né? Sob liderança de Abel Chivukuvuku para já, e portanto esta nota era fundamental trazer. E este comunicado está centrado, está sobretudo subdividido em dois pontos essenciais. O primeiro ponto, que é a questão do Congresso, e o segundo ponto, que é o tema da divisão de Luanda. E penso que houve um excesso naquilo que foi a apresentação, portanto, do ponto de vista da bancada parlamentar da UNITA, na reação no ponto 1, no primeiro ponto, que é a questão do Congresso, quando levanta o questionamento em relação à crise de liderança no seio do MPLA. Eu falo excesso porque do ponto de vista da ética e prática política, não é muito viável
viável que os partidos adversários adentrem naquilo que é os assuntos internos de um determinado partido político. Mas também estamos a lembrar que em 2021, em agosto de 2021, o MPLA também fez o mesmo. O MPLA, através do seu birô político, disse mesmo que o presidente da UNITA, na altura que alguns militantes da UNITA moveram uma ação de impugnação ao Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior. O birô político do MPLA chegou ao ponto de dizer que o presidente da UNITA, engenheiro Adalberto da Costa Júnior, estava a um fio, tanto da sua liderança. Esta questão que hoje o MPLA levanta como sendo ingerência, tanto interna, a ingerência nos assuntos internos, o MPLA também tinha feito na própria UNITA. Portanto, só bebeu do seu próprio veneno. Mas eu penso que, para terminar... Sim. Já vamos voltar assim. Eu quero aproveitar estas suas últimas palavras para elaborar aqui uma questão mais dirigida ao Dr. Ndonda Zinga. Partindo do princípio, e disse em instantes muito bem o Dr. Sambongo, apresentou aqui um exemplo de interferência do MPLA nos assuntos do Partido UNITA, partindo do princípio de que interferência é o ato ou efeito de interferir no desenvolvimento de alguma coisa, podemos entender que se justificam as acusações da UNITA ao MPLA quanto à decisão do Tribunal Constitucional que anulou o 13º Congresso do partido, durante o qual Adalberto Costa Júnior foi eleito como presidente, e se realmente se justificam estas acusações, podemos entender que a UNITA estava à espera, tal como disse em instantes o Dr. Sambongo, estava à espera de um momento para fazer o MPLA sentir na pele aquilo que fez? Olha, o Dr. Sambongo delineou aqui ou esgrimiu algumas ideias que têm a ver com a ética política do funcionamento dos partidos. Mas eu iria contradizer um bocadinho sobre esse aspecto e aproveitando também a ocasião para responder a sua pergunta. Nós entendemos por imiscuição. O que é interferência? É imiscuição, é ingerência. Mas não nos esqueçamos que na ação política há efetivamente aquilo que é concorrencial. E como é que se justifica e ocorre essas questões concorrenciais dos partidos em torno da luta política? A Constituição da República de Angola já traçou as balizas para este fim. Portanto, nós temos a democracia política. E no quadro da democracia política, os partidos concorrem em torno do seu projeto e programa para a organização e para a expressão da vontade dos cidadãos participando na vida política. Embora que há respeito pelos princípios da independência nacional e da unidade nacional, mas também a própria lei dos partidos políticos, a lei 22/10, de 3 de dezembro, estabelece claramente que a participação democrática da vida política do país implica concorrência livre para a formação e expressão da vontade popular e para a organização do poder político, de acordo com a Constituição da República de Angola, com a lei e, naturalmente, os estatutos e programas. O que é que eu quero dizer aqui? O MPLA, o que faz, quando faz aproveitamento de determinadas situações de deslize ou de falha da UNITA, é para efetivamente puxar a brasa para a sua sardinha, para ganhar, para explorar o momento sobre determinadas falhas que possam ocorrer na UNITA. É o recíproco, portanto, é a reciprocidade do que a UNITA está a fazer. A UNITA não fez outra coisa, senão no quadro da luta política, situar determinadas questões. Portanto, quando há problemas que são mesmo de assuntos de interesse público, naturalmente, há um debate político sobre determinados assuntos. A divisão político-administrativa interessa a todos. Cada um tem no seu projeto de sociedade o que ele quer como divisão político-administrativa da Angola. Um minuto. No segundo ponto, porque... Ok, está bem, não há problema. Mas, portanto, vai retomar. Exatamente, vai já retomar. De certa forma sucinta, é isso que ocorre. Isso é próprio da vida da luta política dos partidos. E vão ocorrer sempre situações desta natureza, explorando qualquer debilidade de outrem. Isso é próprio
da política. Muito bem, obrigada, Dr. Ndondazinga, pelo seu ponto inicial. Dr. Domingos, também queremos ouvi-lo a respeito desse assunto. O MPLA diz que, ou realça, que ainda, aliás, na sua nota, que a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, privilegia uma narrativa propensa à criação de uma situação de subversão da ordem pública, em vez de fazer uma oposição construtiva por via de um debate plural nas instituições democráticas. Bom, muito obrigado pela questão que coloca, Claudimer. Em relação a esta questão, tenho a dizer o seguinte: o país político, no mês que terminou, junho, produziu um conjunto de factos políticos e que mereceram considerações por parte quer dos atores político-convencionais, quer de académicos e comentadores políticos. E 3 factos saltam à vista. Primeiro, me parece ter sido as jornadas parlamentares do MPLA, que teve lugar no BIE de 22 a 27 do mês passado, salvo erro. O segundo facto tem a ver com o anúncio, portanto, da divisão político-administrativa da cidade de Luanda e, portanto, o terceiro foi este anúncio também da realização do Congresso Extraordinário do MPLA, aprazado já para dezembro deste ano. Bom, os 3 factos foram consignados em documento que o próprio partido tornou público. É normal, em sede, portanto, de competição política, que a sociedade pretenda ouvir o parecer, não é verdade, do arquirrival político do MPLA, no caso a UNITA. E no comunicado da UNITA, datado do dia 27, faz-se mesmo referência que a UNITA tornou pública a sua posição em relação fundamentalmente aos 2 últimos factos, divisão política administrativa e Congresso Extraordinário do MPLA, a pedido de um segmento da sociedade angolana. E eu penso ser normal. Penso ser normal a produção de factos políticos, penso ser normal, portanto, comentários à volta dos factos políticos ou reações e contra-reações, porque política tem... Os cultores da ciência política têm apregoado a ideia de que a política é comunicação em todos os seus processos. Portanto, o processo de conquista do poder, o processo de exercício do poder, mas também o processo de manutenção do poder e, se quisermos, de aumentação do poder, como se costuma também a dizer, é tudo comunicação. É tudo comunicação. Então, o que a UNITA fez é completamente normal em sede de competição política. A UNITA não fez mais do que dar o seu parecer publicamente sobre, portanto, os atos praticados pelo seu arquirrival político. Isto não pressupõe, portanto, imiscuir-se nas questões internas do MPLA. A UNITA, portanto, apresentou publicamente apenas o que pensa em relação ao Congresso Extraordinário e a nova divisão política administrativa. Em relação ao Congresso Extraordinário, a UNITA entende, e está expresso no comunicado, que deverá haver alguma crise de liderança no seio do MPLA, por conta do, portanto, do terminar do mandato do presidente João Lourenço. Bom, a Constituição limita apenas para 2 mandatos. Penso que os estatutos do MPLA, e poderá corrigir-me aqui o militante do MPLA no painel, também conformaram a questão da limitação de mandato
aos marcos constitucionais. Penso que os partidos estão todos a fazer isso. No último congresso da UNITA, no 13º congresso da UNITA, a UNITA conformou também o exercício de mandatos dentro do partido aos limites propostos pela Constituição para 2 mandatos, e nesta altura, no entender da UNITA, o MPLA está a desdobrar-se no exercício conducente a encontrar talvez uma figura que virá substituir o presidente João Lourenço, ou então, como outra hipótese, estudar formas, ou seja, o MPLA provavelmente estará a estudar formas de propiciar longevidade portanto, ao mandato do presidente João Lourenço. Ou seja, o MPLA provavelmente estará a estudar a possibilidade de proporcionar ao presidente João Lourenço um 3º mandato. Este caminho Dr. é um Palanga, bocadinho mais difícil. Quero aproveitar estas suas últimas palavras. Peço desculpas por interromper o seu raciocínio, mas preciso mesmo de pegar nestas suas últimas palavras para dirigir a palavra aqui ao Dr. Samora Neves, que, ao contrário do que disse o Dr. Palanga, é apenas jurista e sociólogo. Portanto, Dr. Desculpa, Samora Neves. antes mesmo de partir para o meu companheiro Samora, há uma questão que julgo ser importante que colocou, mas vou fazê-lo mesmo em 30 segundos, 1 minuto, a título excepcional, porque o tempo é do Dr. Samora. Falou de que na mesma comunicação que o MPLA fez em relação ao comunicado da UNITA, falava-se que a UNITA, para além de ingerir-se nos assuntos internos do MPLA, pretende criar subversão popular. Também não é verdade. A UNITA é um partido de paz, é um partido promotor da estabilidade. A UNITA é um partido que preocupa-se profundamente com a unidade, a coesão nacional, e temos compromissos muito fortes, portanto, com a paz. Pelo que fica esbatida e não tem qualquer justificativa esta ideia ou intento de pretender atribuir-se à UNITA qualquer convulsão. Se vier a acontecer, não será, portanto, a UNITA a autora disto, mas talvez esta sublevação popular poderá decorrer da insatisfação popular generalizada, portanto, que afeta a população decorrente das más políticas públicas concebidas e aplicadas pelo regime que sustenta o poder. Obrigada, Dr. Domingos Palanga. Dr. Samora Neves, boa tarde. Obrigada por se juntar a nós neste domingo. Dr. Samora, vou já lhe colocar a questão que reservei a si. Até que ponto esta reação do MPLA à instigação da UNITA quanto à preparação de um possível candidato ao cadeirão máximo do Partido dos Camaradas demonstra claramente que o partido MPLA não está interessado em aceitar um cenário de múltiplas candidaturas? Pergunto-lhe isso, aliás, porque quando do anúncio do general Higino Carneiro, por exemplo, e tantos outros, sobre a intenção de candidatura, começaram a surgir na internet informações negativas sobre estes. Não sei como é que olha para esta questão. Claude Meire, boa tarde. Boa tarde, doutor Ndondanzinga, doutor Palanga, boa tarde, o doutor Sambongo, exatamente. Portanto, boa tarde aos radiovintes da Comercial Despertar, boa tarde Angola. Estamos aqui para esse exercício democrático que aos domingos vem sempre ao ar e acho que é frutífero. Quer dizer, eu comecei logo já a ser atacado pelo Dr. Palanga, mas pronto, como não estou aqui mesmo como um adversário à UNITA, estou efetivamente aqui a fazer um exercício de cidadania, então vamos partir para este exercício. Eu penso que, antes de ir para a questão que
Claudemiro coloca de forma direita, fazer se calhar aqui alguma incursão em torno desse tema e dizer que a ideia com que fiquei, e o Dr. Sambongo, quando fazia a sua primeira intervenção, eu fui em parte de acordo com a sua abordagem, transmitiu efetivamente a ideia de que há aqui alguma interferência, alguma imiscuidade por parte da UNITA, aquilo que são os assuntos que, no meu entender, são essencialmente assuntos pertencentes ao partido MPLA, e a UNITA, como temos estado a chamar a atenção, deveria ganhar tempo fazendo outras coisas. Às vezes digo que a nossa oposição começa a perder logo a partida, porque lamentavelmente o tempo que deveria usar para a preparação das eleições que eles avizinham, ficam aqui na briga, quer dizer, a resolver quase os problemas do próprio MPLA, a trabalhar sobre aquilo que o MPLA faz de forma interna. Obviamente que o assunto anunciado pelo MPLA em relação ao Congresso Extraordinário é um assunto unicamente do MPLA. Os partidos políticos têm todos liberdades, direitos de fazer os congressos a tempo inteiro, quando bem entender. Se quiserem trocar de presidentes, podem o fazer. E eu não vejo por que razão a UNITA se incomodou com esta situação, não é? Porque o MPLA está apenas a se organizar, e eu aqui, quando se fala aqui de alguma crise de liderança, me parece que eu não sei o que é que está a ocorrer. Talvez não se esteja a fazer um estudo devidamente cuidado, não se deve estar a fazer uma análise concreta, ou não se está a ler os sinais dos tempos. Não há crise de liderança em concreto. O que ocorre nesta altura é que o MPLA, não é, conhecendo a situação política do país, o MPLA nos tem mostrado desde 92 que é aquele que adapta-se à realidade, consegue criar mecanismo para conseguir sair de qualquer sufoco, de qualquer situação desconfortável. E eu penso que este deve ser mais uma destas que o MPLA está efetivamente a preparar-se. Nós tivemos, por exemplo, ao nível do Bengo, penso que nesta semana, portanto, na finda, já que é hoje o primeiro dia de semana, tivemos uma situação política no Bengo em que, pronto, para nós é como se estivéssemos a ver uma queda livre da UNITA, ao nível do Bengo, em que militantes de proa da UNITA não acabam publicamente transmitindo nas redes sociais de que não querem nada com a UNITA e que a UNITA não se está a trazer as aspirações de que eles esperavam. Isso não mereceu. Isto aconteceu, Dr. Samora, no Bengo? No Bengo. Na passada sexta-feira? Portanto, foi nesta semana finda. Prontos. Mas com isso estamos a querer transmitir. Nós estamos a querer teve conhecimento. Estamos a querer transmitir, não é? Estamos a querer transmitir que me parece que, e nós não ouvimos nenhuma reação, temos estado a acompanhar e não ouvimos nenhuma reação nem ao nível do centro do MPLA, nem ao nível do MPLA, ao nível daquela província, porque entendeu-se que é um assunto que tem que ver com a própria UNITA, e nesses termos se quer respeitar aquilo que são os problemas internos, os assuntos internos de cada partido. É ali que estamos a chamar a atenção, que a UNITA deve preocupar-se efetivamente com a sua, não é, com os seus problemas, com os seus assuntos, porque senão também o MPLA teria pegado em algum comunicado para dizer que há uma crise de liderança na UNITA por conta dessas situações de militantes de alguma referência política acabam abandonando o próprio partido. Assim entendendo, a minha conclusão é de que efetivamente a UNITA fez interferência nos assuntos do MPLA, e eu penso que o MPLA fez muito bem em fazer sair um comunicado em que esclarece que há esta interferência e que os problemas Dr. do MPLA Samora, são não do acha MPLA. que devia o MPLA aproveitar este momento também para esclarecer as várias especulações à volta de um possível terceiro mandato ao presidente João Lourenço?
Nunca o fez de Não, forma oficial. eu acho que o MPLA está a agir bem, porque não está Está a a dar... ser prudente. Não, quer dizer, aqui a ideia é que está a agir bem porque o MPLA concentra-se no foco. Me parece que é esta a intenção do MPLA, porque se ficar preocupado em ouvir aquilo que a oposição traz e depois vai perder tempo quando devia se organizar para ter para as eleições e se calhar manter o poder, iria perder tempo. Este é o meu entendimento, até porque foi dito nesta rádio, penso que no decorrer da semana eu também fiz alguma intervenção nesse sentido, e eu disse que isso é um não assunto, porque não me parece que aqui estamos num cenário de discussão de um terceiro mandato Fala-se agora também do protocolo de Malabo. Sim, do presidente João Lourenço, porque o MPLA não aborda o assunto, aquele que deveria abordar, o próprio presidente da República, nem nestas vestes, nem nas vestes do presidente do MPLA, também não aborda o assunto. Quer dizer, então me parece que estamos aqui a discutir um assunto que não é assunto. Então deveríamos focar-se naqueles problemas que efetivamente são assunto. E aqui a nossa sugestão aos partidos na oposição, para se calhar, e porque sabemos que perseguem também o poder, deveriam concentrar-se para que amanhã não caiamos depois naquela no velho fantasma da fraude, porque os resultados não foram os verdadeiros, porque vai ser aqui, não vamos acreditar, porque de um lado vimos um partido a trabalhar focado naquilo que são os seus objetivos, e do outro lado vimos outros partidos, ao invés de tratarem dos seus problemas, foram começar a tratar dos problemas alheios. Então não me parece ser o melhor caminho, aqui muito aconselhando se calhar o nosso doutor Ipalanga, que leve se calhar mensagem à direção da UNITA, e por que não, aliás não ocorreu com a FNLA, mas dizem que quando está a queimar a barba do vizinho, você deve temos que colocar aproveitar a nossa sim, então aí o doutor Ndondanzinga também fica atento a isso, e para permitir mesmo que concentrem-se, porque vem aí 2027, e se em 2027 justamente não estiverem preparados, o que é que vai acontecer? O MPLA vai fazer a manutenção do poder, vai continuar a ser poder, e a oposição vai continuar na desculpa habitual da fraude, e vai ser sempre, a caravana vai sempre prosseguir. Muito bem. Um minuto ao Dr. Sambongo, depois ao Dr. Ndondanzinga. Dr. Sambongo, eu sei que... Não, fico com a impressão que quando eu faço a minha abordagem, todos depois querem reagir. Não. Dr. Samora, por que será? Por que será? Não, há quem diz que a verdade às vezes incomoda, não é? Incomoda, mas liberta, não é? Pois é. Então, a Claudimer. Só para concluir aqui a frase. Bem, vamos... Fez referência que vai passar um minuto para cada minuto interveniente, Dr. Sambongo. E depois diria também um minuto ao Dr. Como não se fez referência e porque fomos os visados, exatamente. era só para pedir um minuto também enquanto a arrefece e senhora. pensa nas palavras aqui Muito referidas bem. pelo Dr. Samora, vou passar a palavra ao Dr. Sambongo, rapidamente, por favor. Olha, eu penso que fui completamente engolido, porque eu queria trazer neste comunicado, o comunicado que trouxe essa reação, eu dividi em 2 pontos, conforme está o comunicado. E eu penso que, e eu disse, e volto a reitero, que a questão do Congresso, eu penso que houve um excesso no comunicado da UNITA em relação ao pronunciamento sobre o Congresso, quando fala mesmo da crise de liderança no MPLA. Pensamos nós que a vida interna do MPLA interessa sim a UNITA como principal concorrente, e a UNITA deve fazer um acompanhamento milimétrico, e também interessa a futura liderança do MPLA, quem vai ser o próximo principal interlocutor com a UNITA, mas esse é um estudo que se faz no gabinete, é um estudo que se faz nos bastidores. É importante sublinhar aqui, porque a política também há uma ética que nós temos que colocar nessa questão. Não foi observada esta ética. Não foi observada, essa questão não foi observada. Eu lembro-me muito bem que, por exemplo, nos acordos de Alvor havia uma entrevista, muito rapidamente, uma entrevista paralela depois do acordo do Alvor, e perguntaram ao presidente Jonas Savimbi para se pronunciar sobre a situação de Daniel Chipenda no MPLA. O Dr. Savimbi foi peremptório em dizer: eu não vou
vou falar sobre os assuntos internos do MPLA nessa questão. Portanto, isso denota uma elevação política muito, muito forte. Em relação agora, num outro ponto, em relação ao tema da divisão política administrativa, ali sim, o tema da divisão política administrativa, como é um tema que choca a todos nós, e sobretudo a divisão da província de Luanda, estamos a falar do centro de gravidade político e econômico do país, não é uma coisa que o MPLA deve pensar e dividir a seu belo prazer. E eu tenho dito reiteradas vezes nos órgãos de comunicação social que, do ponto de vista dos resultados eleitorais de 2022, o MPLA não tem legitimidade política nem para governar Luanda, nem para dividir a província de Luanda, de modo algum. Quando eu estou a falar de legitimidade política, eu não estou a falar da legitimidade legal, que é aquela do ponto de vista da aceitação das normas, aquilo que está na Constituição. Não, a legitimidade política é sufragada, tem muito que ver com o consentimento que a população dá, portanto, à governação. E é nessa perspectiva, sim, estamos a falar, é nessa perspectiva, é o nível de aceitação. Podes ler vários manuais sobre a questão. Eu sei que o doutor não vai comprar. Não estou a confundir. Eu estudei ciência política, conheço muito bem em termos. Sim, vamos trabalhar. Procuro o conceito de o que é legitimidade política e o que é legitimidade legal. A legitimidade política nasce do consentimento dos cidadãos, do nível de aceitação dos cidadãos. E Luanda e a província de Cabinda e Zaire, os resultados divulgados pela CNE e acreditados não expressam, portanto, efetivamente a aceitação e o consentimento da população em Luanda e Cabinda e Zaire em relação à governação do MPLA. E para terminar, vou mesmo só terminar. Deixa só mesmo terminar. Vou só terminar. Então, essa questão da divisão político-administrativa é fundamental e também eu penso que a liderança, a questão da crise, suposta crise interna que há no MPLA deve interessar também aos cidadãos, porque os partidos, quer a UNITA, quer a FNLA, quer a UNITA, quer a UNITA, FNLA, UNITA, portanto, todos os partidos com assento parlamentares são sustentados pelos cidadãos angolanos, através do Orçamento Geral do Estado. E é fundamental que os cidadãos acompanhem milimetricamente as decisões que se tomam a nível desses partidos que têm a responsabilidade, que nós, como contribuinte, temos feito para que esses partidos consigam se manter. É nessa perspectiva que eu trago a minha abordagem, dizer que houve também o MPLA, ao reagir, também teve um excesso quando falava. Está a passar do tempo. Não. Exatamente, está a passar do tempo. Tenho mesmo Quando o MPLA fala, por exemplo, o MPLA se excede, penso que houve também excesso. O MPLA se excede quando fala da questão do aproveitamento, fala da questão da sublevação popular, que a UNITA quer criar caos, quer criar. Aí eleva-se completamente e pensamos nós que, para terminar mesmo a minha abordagem, por favor, pensamos nós que nessa questão quer o MPLA, quer a UNITA, precisam acalmar os ânimos, porque ainda não estamos na fase eleitoral. Muito bem. Agora um minuto aqui ao Dr. Nuno Zinga, depois vamos passar a palavra para finalizarmos com este tema, para encerrarmos este primeiro tema ao Dr. Eu vou observar rigorosamente o meu minuto, porque o meu predecessor aqui, o Dr. Sambongo, excedeu. Não falou só um minuto, aí devem ser uns 2 ou 3 minutos. Bom, eu telepaticamente concordo ou corroboro com alguns aspectos que ele acabou de narrar aqui, no que tange, por exemplo, a questão da abordagem sobre o MPLA e sobre a legitimidade. Sobre a legitimidade concordo plenamente, porque os resultados eleitorais ditaram isso. Naturalmente, na questão da manutenção do poder, compreende-se também que o MPLA faça um exercício titânico para essa manutenção do poder. Doutor Sambongo, para si, essas questões foram levantadas por si. A sede do poder temos todos nós, não é só a UNITA. Para aqui explicar o doutor Sambongo. Todos nós temos a sede do poder, porque já tivemos a oportunidade, durante a luta de libertação, sermos um governo revolucionário de Angola no exílio, reconhecido internacionalmente, e intervimos em várias situações a favor da Angola, a favor da autodeterminação da Angola, e até fomos constituinte da OUA, e fizemos parte do ato constitutivo
únicos angolanos lá, quer no quadro do arranque do processo das independências de África, estivemos lá nós, o único representante de Angola, foi a UPA na altura, no FNLAT, era a UPA. E neste preciso momento sempre tivemos a vocação do poder. Aliás, no governo de transição fomos nós que abrimos, com experiência acumulada. Os próprios acordos de Alvor foram, portanto, são de autoria da FENELA, que deu independência a Angola. Portanto, nunca minimize, nunca dispensa a FENELA, diga concretamente, somos todos nós partidos com vocação, com sentido de Estado, vocação do poder e sede mesmo do poder. Nós queremos destronar mesmo o MPLA, quer a UNITA, como a FENELA, como qualquer outro partido. É nosso interesse, é nossa vontade. Doutor Domingos Palanga. Bom, muito obrigado, Claudimer. Muito obrigado, Claudimer. Bom, em relação às deserções, eu, sinceramente, faço muito o corredor norte, aqui as províncias, Luanda é a praça habitual, mas faço muitas províncias do Zaire, Bengo e Kwanza Norte. Eu não conheço o dito militante que possa ser que seja militante da UNITA, porque, pronto, a UNITA é um partido com milhares de militantes, mas, particularmente, eu escuso-me de tecer qualquer comentário em relação a este senhor que se auto-intitulou como militante da UNITA e que, não sei quantos, e que, prontos, decidiu abandonar o partido. Isso para nós não é matéria relevante. Se efetivamente foi militante do partido, seria bom que ficasse. Mas se decidiu ir, desejamos, portanto, boa sorte. Mas, como disse, nós não olhamos para isto como crise como tal, né? Não há nada crise, portanto, de militância, porque a UNITA é dos partidos políticos que efetivamente mais cresce. E se olharmos para o outro prisma, é muito comum esta mobilidade de militantes entre o MPLA e a UNITA. E até do ponto de vista doutrinal, os politólogos brasileiros chamam disso janela partidária. Há, inclusive, algo curioso no parlamento brasileiro, né? Deputados que, em exercício de mandato, podem mudar de bancadas e de partidos. Eles denominam isso como janela partidária. Por isso é que para nós isto é efetivamente não assunto. Olhe, por exemplo, que nós temos o filho de um cofundador do MPLA, Francisco Viana, e um guru da classe empresarial angolana no nosso grupo parlamentar, a prestar serviços extraordinários a favor da Frente Patriótica Unida. Mas nós não estamos... mesmo para terminar, o Marcolino Moco fez campanha a favor da UNITA. Nós não fizemos disso notícia. Eu não sei como é que, prontos, o meu amigo encontrou um seu amigo lá num lugar qualquer no Bengo, que através da sua página do Facebook terá tecido considerações públicas, dizendo que é militante da UNITA e que estava desavindo e quer fazer disso um assunto e trazer num espaço público de grande relevância social, política. Eu penso que não é por aí. Em relação ao... Obrigado, doutor Domingos Palanga. Um minuto, doutor Samora Neves. Por favor, muito obrigado. Obrigado mesmo. Para observarmos aqui o princípio da igualdade, de tratamento para circunstâncias iguais. Muito obrigado, Claudimer, pela solidariedade. E vou começar a rebater isso. Doutor, não vale a pena minimizar, e porque, aliás, embora sentir também algum nervosismo por parte do doutor na medida em que ia fazer a abordagem, talvez é normal do momento, mas é verdade que, infeliz ou infelizmente, perderam alguns militantes ao nível da UNITA na província do Bengo, e o que eles veem praticamente, o que se ouve é que efetivamente há alguma
crise de liderança e se vai para os secretários provinciais, poderá com certeza ser uma extensão ao próprio presidente, sendo este nomeado pelo presidente. Mas pronto, eu quero acreditar que é um assunto que eu trouxe aqui a título de exemplo, que o MPLA não fez, não fez aproveitamento sobre este facto, e para mim isso é ética política. Agora, lamentavelmente, o Dr. Sambongo falou da falta de legitimidade por parte do MPLA para legitimidade para está certo, sim, para justamente fazer a divisão política portanto de Luanda, Zaire e Cabinda, talvez porque esteja a se referir por serem províncias que a oposição tem mais deputados, teve mais tanto deputados nesses lugares comparativamente ao MPLA. Eu penso que a legitimidade política ela não é bastante para nós termos que aferir aquilo que são os meandros de governação. Existe, não é bastante, atenção, permita-me só, doutor, permita-me, doutor, doutor, deixa-me só, estou mesmo o microfone do doutor está fechado, e deixa-me só, atenção, a legitimidade política, ela é efetivamente acompanhada da legitimidade constitucional, e do ponto de vista constitucional, quem está balizado para governar Angola, e como sabemos, constitucionalmente, Angola não pode ser governada em partes, ou seja, quem for legitimado ou sufragado para que seja governo, vai só governar 15 províncias pelo facto de ter perdido em 3 províncias. Eu penso que não pode fazer aqui um olhar muito isolado. Assim sendo, e aqui mais uma vez eu entendo que o problema ficou, primeiro, somente para o MPLA, porque o que é que o MPLA fez naquilo que eu entendi? O seu secretariado do Bureau Político mandatou o seu grupo parlamentar para finalizar mesmo já para o efeito. E a UNITA, eu penso que conhece bem, melhor se calhar que todos nós aqui, conhece bem qual é o espaço em que ele vai discutir isso. Não é possível este assunto ser discutido sem que a UNITA dê a voz, porque ela vai ser discutida ao nível da Assembleia Nacional, onde a UNITA tem uma bancada parlamentar, portanto também com essa legitimidade que lhe foi dada. Esse documento vai sair portanto, da Assembleia Nacional, como dividindo ou não Luanda, e isso é legitimidade. A legitimidade que vamos ter ali é justamente que é a Assembleia Nacional, o círculo que os próprios cidadãos decidiram que seja composto na composição, passo a redundância, que tem, e o que de lá sair é justamente o que deve ser aceito, porque é o que foi determinado. Assim sendo, tem sim o MPLA legitimidade para propor, atenção, ela não determina, quem determina a Assembleia Nacional. O MPLA tem sim legitimidade para propor a divisão política administrativa, e Luanda, Cabinda e Zaire não é exceção. Obrigada, doutor Samora. Estamos agora com 14:06. Não podemos permanecer neste tema, exatamente, porque temos mais 4 por abordar e já são 14:06, então temos mesmo de evoluir. Eu peço-lhe desculpas, doutor Sambongo, peço as suas sinceras desculpas, porque se lhe der agora a palavra depois, exatamente, já não temos tempo, temos mesmo de evoluir para conseguirmos honrar aqui com o nosso compromisso de olhar para os assuntos que marcaram a semana. Vamos agora olhar para o segundo tema, que tem a ver com a visita que o Presidente da República efetuou a alguns órgãos de comunicação social. Foram 3 órgãos de comunicação social, nomeadamente Rede Girassol, TV Zimbo e Rádio Eclésia, visitados na quinta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço. Foi recebido, neste caso, o chefe de Estado angolano pelos responsáveis destes órgãos de comunicação social. Na TV Zimbo, João Lourenço encontrou um cenário de uma televisão mergulhada em necessidades. Sob para recuperação técnica, o responsável desta cadeia televisiva, deste órgão que é a TV Zimbo, adiantou que precisa-se de pelo menos 8 milhões de euros, além de outros problemas que neste momento precisam de ser solucionados. Bem, vamos já às questões e agora vamos começar por si, Dr. Ndonda Zinga. Estará João Lourenço a abrir uma nova era na relação com a comunicação social, ou trata-se simplesmente de um exercício de cosmética?
Bom, para mim é show off, é para inglês ver. Porque se fosse uma nova estratégia, iria abranger todos os órgãos de comunicação social. Talvez Estou a dizer- não terá tido o Presidente da República tempo para passar, afinal são muitos. É um programa, se calhar tinha que não ser terá tido anunciado, tempo tinha que ser de anunciado passar que por todos os órgãos de comunicação não, a social. prossecução tinha que ser anunciada, mesmo que não fizesse no mesmo dia, mas é que ficasse no ar, portanto, a prossecução, a promessa de visitar prosseguir outros com, órgãos de comunicação efetivamente, social. com esse desiderato, porque nós entendemos que a Constituição estabelece regras. O apoio do Estado para os órgãos de comunicação social não pode ser nominais, não pode ser nominal, escolher a dedo. Isto não é bom para quem governa. O Estado deve olhar sem diferença, quer dizer, universalidade, o princípio de universalidade, o princípio de igualdade. Esses dois princípios são fundamentais no exercício das nossas funções. Quando nós começamos a escolher a dedos determinados órgãos, automaticamente caímos portanto, na senda de injustiça, de discriminação, e não é bom. E eu acho que foi um show-off para o presidente efetivamente criar um facto político nesse sentido, porque, aliás, a comunicação social é o quarto poder, e não é em vão que é considerado o quarto poder, exerce uma influência forte, portanto, na sociedade. É nesse sentido que ele não fugiu à regra, foi visitar, portanto, quer a Rádio Eclésia, a TV Zimbo e a TV, ou Rádio e TV Girassol. Mas aqui eu queria falar da TV Zimbo no que tange o próprio Rapidamente, ponto. por favor, O próprio ponto. tem mais um minuto. Pois, o próprio ponto fala, portanto, dos equipamentos obsoletos que precisam de ser substituídos e que precisam de cerca de 8 milhões de euros. Aqui eu digo que há uma fórmula ou procedimento que deveria ocorrer, é aquela que nós temos estado a dizer sempre, permanentemente, é que o combate à corrupção foi mal feita. Esses ativos que o Estado recuperou, agora volta e meia vão cair, portanto, no desuso. Doutor E, Nuno Ziga, entretanto- vou já aproveitar para lhe colocar esta questão. Acha que esta realidade na TV Zimbo, ou que o Presidente da República encontrou na TV Zimbo, que neste momento, dentre outros problemas, precisa de substituir os equipamentos que lá estão já há algum tempo, acha que esta realidade, de certa forma, reduz o valor de mercado deste imóvel que, na verdade, o Governo pretende privatizar há já algum tempo? Efetivamente, porque o valor insere-se quer no aspecto imobiliário, nos equipamentos e no valor que tem o órgão, portanto, na sua operacionalização. Portanto, com os equipamentos obsoletos, penso que não vai, o modus operandi não vão ser mais adequados, não é? Quem vai comprar, acho que vai exigir que se venda, conforme disse um analista, a preço de banana. Portanto, a manutenção, o que devia haver aqui é a manutenção das empresas pelos proprietários primitivos. Aqueles os primeiros, devia-se fazer um retorno aos seus investidores primitivos. Por quê? Porque no quadro da privatização, eles, como têm os ativos e sabem quais são os objetivos que eles tiveram para esses órgãos, iriam melhor explorar. Talvez Muito seria assim, ou alienação, talvez transmissão do direito de propriedade para uma pessoa através de concorrência. Essa venda deve ser de forma concorrencial e não é de escolher a dedo. Obrigada, doutor Nuno Ziga. Ou Doutor talvez Samora. o Estado assuma a responsabilidade de substituição desses equipamentos e continua na alçada do Estado. Doutor Samora, o Executivo tem por obrigação estimular e apoiar os órgãos de comunicação social. Por que é que isso só tem sido feito, aliás, com alguns? Por que é que há esta separação? Por que é que o apoio chega a alguns e a outros não? Eu não conheço de forma muito concreta como é que é feito o apoio, não é? Não me lembro
ter recebido ou ter informações de que não, independentemente daquilo que consta da lei, sabe que a lei é geral e depois a lei tem que efetivamente estar na prática e a execução da lei, não é? O cumprimento da lei decorre também de um conjunto de realidades, de cenários, porque a lei diz tudo e mais tudo é em função daquilo que é possível fazer. Diz-se que o impossível não se exige a ninguém. Logo, eu penso que fica muito difícil eu abordar de forma muito concreta se, por exemplo, a Comercial Despertar teve já algum apoio e se o apoio foi financeiro, foi institucional. Provavelmente eu acredito, né, e essa aqui é a minha crença, que o próprio governo de alguma maneira apoia a comunicação social, quer privada, quer estatal. De alguma maneira poderá eventualmente não fazê-lo em determinadas circunstâncias do ponto de vista financeiro, mas pelo menos do ponto de vista institucional tem estado justamente a fazer. E aqui temos que dar nota positiva, porque não são todos os dias que um presidente sai para visitar determinados órgãos de comunicação social. E, aliás, o Dr. Ndondanzinga trazia a ideia de que poderia-se visitar todos, ou fazer um cronograma de visita de todos os órgãos de comunicação social. Eu penso que pode não estar anunciado, mas quero acreditar que sempre que possível, sempre que as circunstâncias assim permitirem ou exigirem, eu acredito que, se não for o próprio presidente, através dos seus órgãos auxiliares, poderá seguramente visitar qualquer um que seja, qualquer elemento ao nível da comunicação social. Nem que seja por um membro de um determinado órgão que o próprio presidente da República nesta condição dirige, né? Nem que seja um membro do Conselho da República ou de qualquer outro órgão, desde que efetivamente tenha esta ligação. Eu penso que tem a possibilidade de transmitir ao presidente da República o que ocorre. Pode ser até a UNITA, por exemplo, os deputados da UNITA, do MPLA, os deputados da FNLA, podem visitar também a comunicação social e levar a informação ao presidente da República, porque uma só pessoa não acredito que terá a possibilidade de visitar todos os órgãos de comunicação social em curto prazo. Desculpa, em curto prazo. Muito bem, Dr. Samora Neves, muito obrigado pela sua opinião. Vamos passar, peço-lhe desculpas, mas temos avançar. Pouquíssimo tempo. Vamos passar a palavra ao Dr. Domingos Palanga. Dr. Domingos Palanga, estará, ou seja, qual é a avaliação que faz desta iniciativa do Presidente da República? Tal como disse o Dr. Samora Neves, dificilmente sai o titular do Poder Executivo para visitar os órgãos de comunicação social. Apesar de ter selecionado só 3, acho que... Eu não disse não sei. Que dificilmente sai, Claudemir. Não foi isso que eu disse. Não foi Fiquei isso que com a eu ideia disse. de que terá dito que dificilmente sai para... Não. Eu disse que o Presidente que é bom que ele tenha feito esse programa. Muito bem. Obrigado. E ali para ajudar mesmo, e que efetivamente são muitos órgãos de comunicação social. Não acredito que se consegue visitar em tão pouco tempo todos os órgãos de comunicação social. Obrigada por este reparo importante. Dr. Domingos Palanga, qual é a opinião que tem? Bom, eu penso que a comunicação social são órgãos, são instituições importantes para a maturação do nosso Estado democrático de direito, para o aprofundamento da nossa democracia, mas sobretudo para ajudar no esclarecimento e na formatação da consciência cidadã, portanto, no nosso país. Bom, o que também eu acho que na matéria em referência, que dá conta de que a TV Zimbo está com, dívidas e déficits financeiros para manutenção e torná-la operacional como noutros tempos, penso que era hora de o governo não permanecer a assumir este fardo, porque até nesta altura
faz parte do grupo de órgãos de comunicação social que estão sob a esfera do Estado. Era bom que pudéssemos, enquanto Estado, criarmos condições de promovermos concursos públicos para permitirmos que os players do setor da comunicação pudessem remeter as suas candidaturas e, seja por via de cooperação público-privado, seja por via da privatização efetiva, mas que o Estado não fosse, portanto, a assumir todas as responsabilidades com os órgãos de comunicação social que no quadro do processo de arresto foram para a sua esfera. Não pode porque é onoroso para o Estado. O nosso governo, o nosso Estado debate-se já com problemas de tesouraria, não é verdade? Mas também não é bom, fora desta dimensão econômica do problema, não é bom que o governo tenha sob seu controlo órgãos de comunicação social. Por quê? Por conta dos riscos de poder influenciar a opinião pública e formatar a bel prazer, portanto, a consciência cidadã. Não para servir a cidadania como tal, mas com risco de poder servir interesses meramente partidários, cujas vantagens, portanto, poderão alimentar, poderão se constituir em ferramentas de manutenção de poder de um determinado partido político. Obrigado, a prática Dr. Palanga. política angolana Obrigado, Dr. Domingos. aponta mesmo que há um costume de se instrumentalizar os órgãos de comunicação social a favor de um determinado partido político. Obrigado. Isto não é bom para a nossa democracia. Muito bem. Dr. David Sambongo, até que ponto partilha das palavras aqui proferidas pelo Dr. Domingos Palanga? Não, primeiro fazer uma reclamação. Eu penso que os partidos políticos aqui têm mais tempo em relação a nós que vivemos na veste de cientista político, e que peço a justeza na questão do tempo, Claudemir. Eu penso que eu gostava de trazer aqui, e é importante sublinhar a importância, passo a redundância, dos órgãos de comunicação social para o sistema político angolano. E aqui eu falo do sistema político como sendo o conjunto de instituições em interação vocacionadas para o exercício do poder político. Não me estou a referir ao regime político, se é democracia, se não é democrático. Estou a falar do sistema político, e os órgãos de comunicação social são para o sistema político são como sangue para a circulação, portanto, do sistema político. E eu quero dizer o seguinte: para chegar ao poder, assim como para exercer ou prestar contas aos cidadãos, política e comunicação. E é aqui onde eu gostava de centrar a minha análise, porque na democracia a base, a fonte de legitimação implica necessariamente também a comunicação. E eu fico, por exemplo, o que está acontecendo com a TV Zimbo, essa visita do Presidente da República à TV Zimbo, e temos que, de alguma forma, o Presidente foi feliz em ter visitado a TV Zimbo, de ter visitado a Rádio Eclésia e também a Rede Girassol, foi feliz. Entretanto, eu fico muito preocupado, e é uma situação muito triste, como é que a primeira televisão privada de Angola só teve a amabilidade, só teve a honra de ser visitado por um chefe de Estado em 18 anos, em 16 anos de existência, uma única vez. E sobretudo na questão da prestação de conta, o Presidente da República, como o titular do Poder Executivo, os órgãos de comunicação social são espaço de prestação de conta aos cidadãos. Nós temos que ter essa capacidade, e nós não podemos não podemos minimizar, portanto, a importância dos órgãos de comunicação social para um Estado, para uma democracia. Infelizmente, em Angola, parece que a comunicação social não é o quarto poder, é o quarto do poder. Portanto, é lá onde o poder dorme, faz as suas coisas e faz o como bem entender. Portanto, devia ser o quarto poder. E eu queria trazer, porque a Rádio Despertar, a Rádio Eclésia, as outras rádios têm de ter essa amabilidade, essa não sei se é coragem, mas têm de começar a escrever para entrevistar o Presidente da República. O Presidente da República presta entrevista nos outros órgãos de comunicação social internacional, mas não vai para
para os órgãos de comunicação social público na sua estação, não estou a falar aquelas entrevistas coletivas, não, na estação, para prestar entrevista. Portanto, ele é o principal gestor da coisa pública. Eu estou a dizer, Finalize. o presidente da República tem obrigação acrescida. Não, deixa terminar, sim. Mas o presidente da República é uma questão. O presidente da República, nós temos que, enquanto cidadãos, o presidente da República está ali. Nós pagamos muito bem para o presidente da República viver em condições, pagamos segurança, pagamos um conjunto de serviços. E o presidente da República tem muito privilégio. Isso são os ganhos da política, que é a honra e o privilégio. Entretanto, não obstante o presidente da República tem que ter a responsabilidade de vir a terreiro, de ser convidado pelos órgãos de comunicação. Isso não pode ser novidade. E eu vi aquilo que passou, por exemplo, no Jornal de Angola. O Jornal de Angola reportou o sentimento dos trabalhadores da TV Zimba em relação à visita do presidente da República, aquele todo regozijo. Eu senti uma tristeza no fundo do meu coração, porque não se concebe. Portanto, o presidente da República não faz um favor. Obrigado, doutor tem essa obrigação. O presidente da República tem a obrigação de ir para os órgãos de comunicação social, deve ser chamado constantemente, deve ser convocado, deve ser convidado para prestar conta. Obrigado, doutor Sambongo. Não, está a fazer uma abordagem diferente da sua. Portanto, eu sinto muita pena que os nossos órgãos de comunicação social não tenham, portanto, o privilégio e a honra de entrevistar diretamente à sua estação um chefe de Estado. Muito bem. Bem, vamos agora avançar. Assassinatos voltam a abalar Cacoaco com impressões digitais de policiais do denominado Esquadrão da Morte do SIC. 2 cidadãos foram encontrados mortos na terça-feira, portanto 2 de julho, no bairro Belo Monte, no Cacoaco, após terem sido levados à força de suas residências por agentes do SIC na calada da noite. A denúncia foi feita à Comercial Despertar pelo amigo dos malogrados, que garante, porém, que os seus amigos assassinados pelos agentes, ou alegadamente assassinados, importa aqui realçar, pelos agentes do SIC, não tinham qualquer antecedente criminal. Doutor Domingos, vamos agora começar por si. Mais uma prova de que de facto existe um esquadrão da morte composto por agentes do SIC e sem qualquer responsabilização criminal. Há coisa de 2 semanas assistimos a um episódio idêntico. 4 cidadãos com idades compreendidas entre 20 e 56 anos morreram, dos quais 3 membros da mesma família, vítimas de disparo de uma arma de fogo na posse de um agente do Serviço de Investigação Criminal e outro efetivo da Polícia Nacional no município do Cazenga. Bom, eu penso que a nossa Constituição é clara, né? O Estado protege a vida e a dignidade da pessoa humana e os agentes da polícia, enquanto Tem 2 partes, minutos. muito bem, Desculpa. enquanto partes do órgão de Estado agem, ainda que que de forma errónea, agem em nome do Estado para todos os efeitos, né? O que na nossa forma de ver é profundamente condenável, inadmissível. Num Estado de Direito, num país que, portanto, abandonou o conflito armado há já mais de 2 décadas. Portanto, episódios como estes, caracterizados como hediondos, entristecem-nos a todos, entristecem-nos fundamentalmente, porque primeiro vem-se falando bastante da existência, da eventual existência do Esquadrão da Morte, portanto, na Polícia Nacional. Falou-se também muito, um pouco na altura do caso Manjanas, da existência de um esquadrão da droga. Talvez fosse bom escrutinar-se este órgão para efetivamente se aferir a existência destas organizações criminosas, porque nós que também vivemos e palmilhamos os bairros, são muitos os relatos, sobretudo nas zonas periféricas de Luanda, de, portanto, assassinatos vários de jovens. Cacoaco, infelizmente, tem sido um município em que atos do género têm sido recorrentes. Há coisa de cerca de 6 meses a 8,
falava-se de assassinato, de chacina de cerca de 8 jovens. Kazenga também, um pouco, fala-se também de Tlambaquiache, nas zonas do Rasta, fala-se também do município de Belas e Talatona, nas zonas da Zona Verde, nas zonas do Mundial. Então, isto deve preocupar porque as vidas são insubstituíveis, são unas, são sagradas, e num estado que não se respeita a vida, é como se as pessoas vivessem em estado da natureza, onde o homem transforma-se no lobo do próprio homem. Obrigado, então, Dr. Domingos. temos agora a oportunidade de exigir das autoridades policiais do país, portanto, uma resposta em relação a estes atos hediondos, não é verdade? Muito bem. Para Obrigada. se restaurar a confiança Dr. e a segurança David pública. Sambongo, até que ponto estes crimes perpetrados por agentes do SIC contribuem para a perda de confiança por parte dos cidadãos aos órgãos do Ministério do Interior, que têm a missão de propor, formular, coordenar, executar e avaliar a política do Executivo angolano em matéria de ordem pública e segurança? O Estado angolano, nos termos do artigo, na Constituição, nos termos do artigo 30º, diz que o Estado angolano respeita e protege a vida e que é inviolável. A vida é inviolável, expressamente na nossa Constituição e em vários dispositivos normativos internacionais e regionais. Estou a falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Declaração, portanto, da Carta Africana, da Declaração dos Direitos Humanos e dos Povos. E também olhar para aquilo que a nossa Constituição prevê nos termos do artigo 59º, que fala sobre a proibição da pena de morte. Nós em Angola não temos a pena de morte e este tipo de abordagem, este tipo como vai lá, a forma como o Serviço de Investigação Criminal às vezes tem abordado o assunto da delinquência, o assunto da criminalidade violenta, não tem sido o mais correto possível. E também nós temos que ter aqui alguma sensibilidade no tratamento dessas questões, porque é verdade que nós temos muitos crimes violentos a nível dos bairros, sobretudo a nível da província de Luanda, as zonas suburbanas, as zonas periféricas, há um crescer de violências fortes, as pessoas estão a abandonar as suas próprias residências, e isso aconteceu, por exemplo, no meu município, onde eu resido, no município de Cacoal, com os focos de muita delinquência, e que as famílias sentem-se muito inseguras. Há um sentimento, pese embora o Ministério do Interior vem sempre a terreiro dizer que nós não estamos seguros, está tudo sob controle, mas infelizmente há sempre muita criminalidade a nível não só das periferias, até no centro da cidade. Estamos a falar zonas nobres, como o Patriota, onde nós vimos aquele assassinato bárbaro do Dr. Laurindo Vieira, depois vimos uma senhora da AGT. É uma situação que a todos nós nos preocupa, porque o Estado surgiu para garantir 3 fins essenciais. O principal fim que o Estado do Estado é a segurança, portanto, a segurança individual do cidadão e coletiva, portanto, do Estado e dos seus órgãos. É nessa perspectiva que gostávamos de olhar que os intérpretes do Estado, sobretudo as agências, os órgãos ligados à manutenção e à garantia da segurança pública, têm de ter muita responsabilidade de não ir em contramão, portanto, da nossa Constituição e vários dispositivos legais. Mas para terminar mesmo a minha abordagem neste ponto, nós temos que trabalhar, é preciso um trabalho muito forte com o Serviço de Investigação Criminal, porque tem havido, nós conhecemos, e há pessoas até parentes, que muita gente perde parentes por serem mesmo fuzilados, mortos por pessoas afetas, portanto, ao órgão da Polícia Nacional. Portanto, temos que ver essa situação, pese embora o Estado goza daquilo que Max Weber falou sobre a violência legítima, que é a capacidade de impor a sua força, de usar deve ser próprio, e o doutor aqui faz questão de ajudar nessa questão. Tem que olhar para a questão da proporcionalidade, e é preciso, e também os nossos centros de reclusão, as nossas penitenciárias, infelizmente não jogam um papel fundamental na reabilitação do indivíduo,
na transformação, porque a pessoa vai para a cadeia, por exemplo, é detido, é condenado, mas muitas vezes essa pessoa sai da mesma forma que entrou, porque não há um serviço de base, não há um trabalho de consciencialização, porque a Polícia Nacional, os centros de reclusão não podem só Doutor ser... Sambogo, muito obrigada. Já consumiu isso tem muito que ver... os seus 2 Não, minutos. Vamos isso tem passar que agora ver com a palavra incapacidade, por isso é que... ao doutor Samora Neves. Muito obrigada, doutor David Sambongo. Doutor Samora Neves, o que é que, e aqui pergunto-lhe enquanto jurista, o que é que a lei prevê quanto a crimes cometidos por cidadãos ligados ou pertencentes aos órgãos que compõem o Ministério do Interior? Estamos a falar do Serviço de Investigação Criminal, de Migração Estrangeiros, serviços penitenciários, Proteção Civil e Bombeiros, Inteligência e Segurança do Estado. Primeiro esclarecer, Claudemir, que efetivamente não existe Esquadrão da Morte. Isso aqui fica claro, de um lado, porque de forma... Não, atenção. Não existe Esquadrão da Morte, até porque os órgãos, instituições, organismos dos Estados são aqueles que estão previstos na lei e na Constituição. E não conheço, não é, na nossa lei, e os colegas aqui fizeram questão de enunciar artigos constantes da nossa Constituição, e eu não conheço nenhum deles em que dá liberdade a qualquer órgão do Estado para matar, para retirar, para violar aquilo que consta do artigo 30º da nossa Constituição, que é justamente a proteção, a proibição da violação do direito principal, que é a vida. Agora, também sabemos que, lamentavelmente, temos sim, isso é uma verdade, temos sim efetivos do SIC e de outros órgãos que no exercício das suas funções, às vezes, quando são afrontados, quando dentro daquilo que é a legitimidade que têm, ou o direito que têm de uso proporcional da força, às vezes excedem. Parte 1. Segundo, temos também aqueles nossos efetivos que, não observando aquilo que são os princípios estabelecidos, e acabam, com a sua própria ação, retirando a vida de um cidadão de forma completamente desnecessária, descabida, e sobre isso temos que condenar a todos os títulos. E a questão que coloca a Claudemir, o que tratamento se deve dar a essas pessoas? Exatamente. Claro, e nesse sentido, e aqui temos que de facto felicitar também o governo, porque tem agido quando essas pessoas são efetivamente identificadas. Todas as pessoas, qualquer funcionário público, agente público, que retirar a vida de outro, violar este direito, responde, para além de responder do ponto de vista criminal, ele também responde do ponto de vista disciplinar, do ponto de vista civil. Dito de outro modo, ele poderá ser condenado por prática de um crime hediondo, cuja penalidade já sabemos que pode chegar até 25 anos de prisão, poderá ser retirado do serviço público por via de um processo disciplinar, poderá ser demitido do serviço público, e temos estado a ver muitos polícias que são demitidos da corporação por esses comportamentos indecorosos, que não são só a morte, também a tortura. Temos polícias que lamentavelmente também torturam cidadãos, batem cidadãos, mas este comportamento é essencialmente deste polícia que está mal preparado, deste mau cidadão, deste mau agente da corporação, e sobre isso tem que continuar a ser responsabilizado. E como disse, a responsabilização civil, Têm sido responsabilizados, Dr. Samora. É justamente o facto, eu digo, a ação pelo qual esses cidadãos depois devem indemnizar as famílias, devem indemnizar aos cidadãos que são efetivamente ofendidos nos autos. Então, nesse sentido, eles têm responsabilização.
criminal, responsabilização disciplinar e responsabilização civil, e muitos desses estão fora da corporação, provando mesmo, e fica provado assim, que não existe esquadrão da morte, pois se existisse, eles não seriam responsabilizados nesses termos. Obrigada, Dr. Samora Neves. Vamos finalizar com as palavras do Dr. Dondazinga. Até que ponto concorda com o Dr. Samora Neves quando diz que estes agentes têm sido responsabilizados e de que também não existe esquadrão da morte composto por agentes do SIC? Lamentavelmente, esta é a visão do Samora. Eu não sei se Samora vive nas nuvens ou navega, continua a navegar nas nuvens, porque da outra vez aqui ele... Está é melhor ligado, ligar, é melhor ligar para todos ouvirem isso. Conseguimos ouvir, está ligado. Prestem bem atenção. Eu não sei se Samora Neves está assim ligado. passa a vida a navegar nas nuvens ou vive mesmo aqui nesse espaço terrestre da Angola. De outra vez aqui neste painel, pelo menos hoje evoluiu um bocadinho. Está a reconhecer que existe. Não existe o esquadrão da morte, mas existem policiais que matam. Por favor, permita-me que eu não me desvia o fio. Não me desvia. Eu penso que não fique nervoso, mas não velho, estou calma. nervoso. Tem que ficar calmo, porque eu entendo, doutor. Esse assunto senão é vai sério. se perder, doutor. É tão sério que não pode ser abordado sobre emoções, doutor. Permita-me, esse Disponha. assunto é muito sério, porque trata-se de vidas humanas. A vida é sagrada, só o Criador que pode retirá-la. Nem o Presidente da República se tem poder de dar ordem para mandar matar alguém. Ok, então até aí estamos entendidos. Agora presta atenção. Olha, a vez passada o Dr. Samora duvidou comigo que em nenhuma parte aqui em Luanda se abate pessoas assim pelas autoridades do SIC. Duvidou isso. Agora, eu lhe prometi trazer vídeo. Antes de eu lhe trazer vídeo, já há esse relato. Agora eu convido o Dr. Samora Neves a ir com o repórter da Rádio Despertar para aqueles óbitos em Cacoaco, confirmar in situ e in loco. E perguntar nos populares ali, informar-se muito bem, fazer um trabalho de uma diligência pessoal, como intelectual que é, para, como sociólogo, obrigado, doutor Epalanga, como sociólogo, vai se informar aí nos populares o que se passou de concreto. Olha, fala em proporcionalidade, não. Bater a porta de alguém que está a dormir, lhe tirar para fora e ir matar, diz que a proporcionalidade, houve troca de tiros. Quando surge a proporcionalidade, a lei estabelece proporcionalidade quando e como? Em termos de colisão, quando há a colisão entre os bandidos e a polícia. Ali sim, em termos de proporcionalidade, a bala não escolhe, pode se matar. Mas você ir fora da casa de alguém, bater a porta, trazê-lo para fora, desarmadamente, ele desarmado, você armado, e ir abatê-lo ali à frente do seu quintal, diz que há proporcionalidade? Ali há proporcionalidade? Ok, pronto, vou prosseguir, permita-me. Por favor, para podermos também prosseguir. Avançar para... Não, um minuto, é apenas um minuto. Olha, Doutor Dondazinga, por dê-me favor, só a prossiga. liberdade. Pode Veja, dar sequência. E eu parafraseio os que disseram aqui os meus predecessores sobre o artigo 59º e o 30º. Isso é que deve ser de rigor. Não disseste muito bem. A integridade moral, intelectual e física das pessoas é inviolável, caro doutor Neves. É inviolável. O Estado tem a obrigação de respeitar e proteger a pessoa e a dignidade humana. Ok? Aqui eu proponho, neste momento, através deste microfone da Rádio Despertar, que o Conselho de Segurança Nacional, que é o órgão auxiliar do Presidente da República, veja esse problema com seriedade. Porque são angolanos que têm sido abatidos como cães, como cabritos. E também o índice de criminalidade está cada vez mais acentuado, conforme disse o doutor Sambon. Temos aqui dois prismas a analisar. Há aqui a componente criminalidade e, por outro lado, o contexto da
polícia atuar. Entretanto, o Conselho de Segurança Nacional deve atuar, porque aqui há a questão da disciplina das Forças Armadas, da Polícia Nacional. Essa questão da disciplina da Polícia Nacional é responsabilidade do Conselho de Segurança Nacional. Porque polícias que vão abater os cidadãos, o Conselho da Segurança tem que reunir e decidir. E encontrar soluções pragmáticas sobre essa questão para garantir. Doutor Nadazinga, Para garantir, muito obrigado para garantir pela a ordem sua constitucional. opinião. Obrigada pela sua Não, opinião. a FNLA não pode tolerar isso. Isso nos enerva. Abater angolanos que nós libertamos. Angolanos que nós libertamos. Isso é assunto sério. Angolanos que nós libertamos para liberdade, para terem liberdade de terra e serem abatidos, isso é contrassenso para Muito obrigado, um doutor representante da Samorani, doutor eu devo Nadazinga. necessariamente Obrigada ficar pela sua opinião. extremamente Vamos chateado com isso. agora passar para o quarto tema, numa altura em que o relógio marca já 14h42 minutos. É o Prova dos Factos, o programa de análise factual aqui na Comercial Despertar, todos os domingos das 13 às 15 horas. Portanto, se nos estiver a ouvir e quer ter uma ideia visual do que está aqui a acontecer, pode ir à nossa página do Facebook Rádio Despertar Angola e assim também poderá vir o que é que está aqui a acontecer neste estúdio da Comercial Despertar. Portanto, vamos seguir agora olhando para o quarto tema, sobre lotação nas cadeias do país. Metade dos 24 mil reclusos estão em prisão preventiva. As cadeias angolanas albergam 24.068, aliás, reclusos, dos quais 11.664 em prisão preventiva, uma das principais causas da sobrelotação, que representa 2% do total da população penal. Os dados foram divulgados pelo diretor adjunto para a área administrativa do Serviço Penitenciário, Cristóvão dos Anjos. Bem, vamos começar agora pelo Dr. Sambongo. Dr. Sambongo, quais são, a seu ver, as causas deste excesso de prisão preventiva em Angola? Estarão os órgãos que administram o sistema judicial a revelar alguma incompetência? Olha, infelizmente nós temos muitos problemas em relação a esse aspecto da realização da justiça em Angola. E a justiça, para além de ser uma questão jurídica, é também um fim político, porque o Estado, e eu tenho sempre dito sobre a origem do Estado, o Estado tem três fins essenciais, que é a segurança, a justiça e o bem-estar material e imaterial do cidadão. Portanto, a realização da justiça é também uma componente política. E nesse entretanto, pensamos nós que os órgãos de justiça em Angola, infelizmente, há muita morosidade naquilo que é a tramitação, as diligências que se fazem a nível dos nossos órgãos de justiça. E eu falo sobretudo nas instituições ligadas à questão à detenção, né, a questão aos centros prisionais. O que é que vai acontecer? O que acontece é que nós temos vindo a notar que tem uma prática que é reiterada, às vezes prende-se primeiro, depois é que vai se investigar. Há excesso de prisões ilegais que nós temos no nosso território. Há a questão também, por exemplo, pessoas que estão detidas sem processo, não há número de processo, a pessoa está aí muito tempo detido, mas infelizmente não se encaminha para o Ministério Público ou para a PGR, se quisermos. E por outra também tem muito que ver, há situações que a pessoa já terminou a sua pena, mas infelizmente não tem acesso à sua soltura. Isso também traz esse acumular de pessoas nos centros prisionais que nós temos no nosso país. Portanto, preciso que se faça um trabalho muito aturado, uma diligência no sentido de nós conseguirmos cada vez mais esvaziar, mas tendo em conta aquilo que é a inocência, deve-se provar perante o tribunal que essas pessoas são inocentes e devem merecer uma soltura. E por outra, é preciso primeiro investigar, só depois é que nós devemos, então, que os órgãos de justiça devem atuar, porque essa questão de excesso de prisões ilegais, de excesso também de prisão preventiva, de alguma forma faz com que haja essa sobrelotação, e isso onera muito o Estado angolano, porque essas pessoas que estão lá precisam de comer, precisam de água, precisam de energia. Isso quem vai pagar volta e meia é o
Estado angolano que devia investir noutros setores que seria fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Doutor Samora Neves, se olharmos para os custos com cada preso, estamos a falar de $100 dia a cada preso, chegamos facilmente ao entendimento de que estará alguém a lucrar com este negócio? Não, Claudimir, eu penso que essa questão deve ser encarada com algum cuidado, alguma prudência. E aqui também já aproveitar a chamar a atenção do nosso mais velho para não se enervar mais, porque ficou muito nervoso. Porque repara que nós estávamos no tema anterior, Claudimir, no tema anterior estávamos a abordar sobre, não é, o suposto assassinato de cidadãos por supostos elementos pertencentes ao Serviço de Investigação Criminal. E a questão que se coloca é: se provasse ou se encontrasse esses cidadãos, iríamos prender os cidadãos, depois eles ficariam sobre, supomos que depois de serem ouvidos pelo Ministério Público e fossem submetidos portanto, ao juiz de garantia, e este determinasse não é, portanto, a prisão preventiva, que é a medida de coação mais gravosa para estes cidadãos. Nós estaríamos a dizer que não vamos colocá-los ali porque senão vai honorar muito o Estado, não ficam presos. Temos que primeiro investigar se considera-se que os elementos constitutivos para que se determine a prisão preventiva estão ali compostos, então deve-se aplicar a prisão preventiva. Atenção, atenção. Há uma questão que coloca a Claudimir quando falava com o doutor Sambongo, né? Sambongo, que prisão preventiva ou excesso de prisão preventiva. Quer dizer, e aqui, do ponto de vista jurídico, existem as duas figuras. A prisão preventiva não tem nada, não há violação nenhuma da lei. A prisão preventiva está previsto no nosso Código Penal, portanto, no nosso ordenamento jurídico. Agora, o excesso de prisão preventiva é que nos preocupa. E quando é que há excesso de prisão preventiva? O excesso de prisão preventiva não é o número de detidos, ou melhor, de cidadãos que estão presos. O excesso de prisão preventiva é o número de cidadãos que estão presos, mas já de forma ilegal, porque os prazos de prisão preventiva excederam-se. Claro, por exemplo, exatamente, ali é que é preocupação. Não tem a ver com a quantidade. Não tem nada a ver com a quantidade. E eu senti que na abordagem da Claudimir é como se tivéssemos, o excesso foi usado por causa dos 11 mil. E não é. Há excesso nessas duas dimensões. Não, mas aqui. Ali é uma coisa. Excesso decorrente do extravasamento do tempo. E atenção. Atenção. Há motivo também se apreende preventivamente, mas que há situações que se apreende a pessoa, detém-se a pessoa sob argumento que deve-se fazer uma prisão preventiva. Entretanto, não há elementos bastantes que fundamentam, portanto, esta detenção. Há muitos casos que acontecem dessa natureza. E nós assistimos. Eu espero que a Claudimir depois compense o meu tempo, porque estamos aqui a dividir o tempo. Atenção. Há muitas situações. Não, mas o que eu estava explicando, exatamente. Debate para pois, mas eu estava justamente a explicar que o que nós temos efetivamente é muitos casos de prisão preventiva. E aqui se deve apelar o quê? A celeridade judicial dos nossos tribunais, dos nossos órgãos judiciários também, a própria PGR, ou seja, investigue-se mais rápido para evitarmos, de um lado, o elevado número de cidadãos sob prisão preventiva e, do outro lado, evitarmos os excessos de prisão preventiva. Nesse sentido, o que se deve mesmo apelar é celeridade processual, que isso nos falta muito. Há pessoas que estão à espera de julgamento há 1 ano, não é? Estão à espera de julgamento há 1 ano, há 6 meses, quando, se calhar, os casos não são muito complexos, podem ser efetivamente julgados nesse período. Ali é que devemos apelar. Muito obrigado, doutor Mas Samora, terminando mesmo já para dizer que nós, hoje o país
tem menos excesso de prisão preventiva. São mesmo poucos casos de prisão. Já tivemos muito pior. Tivemos muito pior em que as pessoas ficam. Portanto, em relação ao período homólogo, houve uma redução. Não, e depois, nos anos passados, você encontrava cidadãos, e aqui o Dr. Samongo falou muito bem também, e tinha muitos casos, que eles estão presos há 3 meses, 4 meses, 5 meses, e não tinha até processos. Exato. Tivemos isso. Mas hoje, felizmente, quase impossível. A realidade atenção, uma coisa é detenção, outra coisa é prisão preventiva. É normal que você encontre nessas cadeias de passagem os cidadãos que ainda não têm processo porque ainda não foram ouvidos, muitos deles pelo Ministério Público. Agora, muito bem. o que eu estou... Muito obrigado. Não estamos de acordo que há alguma violação nos prazos. Aliás, eu, enquanto, desculpa a publicidade, enquanto advogado, estou interessado que os prazos sejam cumpridos, porque se eu tenho tenho um constituinte que efetivamente foi detido e ele deve ser ouvido em 48 horas e já se passam 72 horas, eu estou preocupado. Eu quero que este meu constituinte seja ouvido porque já está, não é, sobre excesso de prazo, e ainda assim ele não é libertado, tem que ser ouvido, e em muitos casos ainda tem que ser determinada a prisão preventiva. Obrigada, Dr. Sambra Neves. Vamos passar agora a palavra ao Dr. Ndondazinga. Dr. Ndondazinga, a quem deve recair a responsabilidade pela existência de excesso de prisão preventiva nas unidades penitenciárias do país? Ao Ministério Público, aos tribunais ou aos serviços prisionais? A todos. A todos, porque cada um tem o seu papel a fazer. O Ministério Público deve operacionalizar o seu trabalho com observância rigorosa do tempo que a lei lhe confere. E o juiz de garantia e também os próprios tribunais para efetivamente sentenciar todos os casos e poder libertar ou proceder à soltura das pessoas que não possam continuar sob prisão. Mas deixa aqui fazer algum comentário sobre aquilo que os outros disseram. Eu comungo com o Dr. Neves, o Samora, finalmente, sim, esteve bem sobre o número 5. Sim, ali ele usou só a ciência. Ali ele não politizou, por isso concordo com ele. Portanto, o número 5 do artigo 25º da nossa Constituição está claro. Para a defesa dos direitos, liberdade e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade. Esse é o primeiro aspecto. Pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efetiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos. Ali estamos a ver que os direitos das pessoas estão a ser violados por falta dessa celeridade e por falta efetivamente da prioridade junto dos tribunais para poderem ser julgados. E muitas dessas pessoas estão na prisão sem terem cometido esses crimes. Portanto, por isso a presunção de inocência. Porque a pessoa pode estar detida sem ter cometido. E isso prova-se a nível do tribunal durante o julgamento e as pessoas ficam ilibadas. E o tempo todo que esteve aí, cerca de 300 e tal dias, perto de 1 ano em prisão preventiva. Quer dizer, a pessoa está totalmente prejudicada, os seus direitos violados. E o artigo 66º, no número 1, diz claramente: não pode haver penas nem medidas de segurança privativa ou restritivas de liberdade com caráter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida. Por isso a lei estabelece prazos. Há prazo para a prisão preventiva e as penas também, depois de condenar as pessoas, têm prazos próprios. Não é em vão que depois de cumprir 50% da pena, a pessoa muitas das vezes sai em liberdade condicional, porque esteve muito bem na cadeia ou na prisão, por questão, por exemplo, de questões comportamentais, pode sair. E todos têm direito a um instituto que muita gente não faz. E os advogados aqui, Samora Neves, presente, devem ter em conta esse instituto de habeas corpus. Porque todos têm direito à providência desse habeas corpus contra o abuso de poder. Porque há muito abuso de poder, aquilo que disse o doutor Sambongo. Há muita gente aprisionadas ilegalmente. Obrigada, doutor. E, portanto, em virtude dessa prisão e detenção ilegal, interpor sempre isso junto do tribunal competente. Obrigado, doutor. Portanto, julgamento justo e conforme a lei e célere.
Muito Isto é bem. que deve ser. Doutor Domingos Palanga, para finalizar, por favor. Dizer que... Para finalizarmos, neste caso. com Muito este bem. tema. Dizer que os cidadãos em condição de prisão preventiva vencida têm os seus direitos violados, sendo que encontram-se na condição, portanto, sendo que se encontram na posição de gozo de presunção de inocência, na medida em que os processos só têm, portanto, de dar-se por terminado após o trânsito em julgado. Este problema de excesso de prisão preventiva arrasta consigo o outro problema, não é verdade, que configura de facto violação de direitos humanos, né? Falo-vos do problema de sobrelotação das cadeias, o que está na base da sobrelotação nas cadeias e que condiciona, portanto, a habitabilidade convencional no espaço penitenciário é fundamentalmente a problemática da prisão preventiva. Daí ser necessário, e como asseverou Samora, maximizarmos a figura do juiz de garantia para evitarmos que, portanto, cidadãos sem necessidade nenhuma, portanto, poderem ser acometidos em condição de privação de liberdade. No quadro das réplicas também sugerir o replicar da figura do provedor de justiça, não é verdade? Temos de, através do Instituto Nacional de Estudos Judiciais, acelerar o processo de formação de quadros para ajudarem a acudir e menorar, portanto, estes atos que não abonam nada ao nosso sistema judicial e que fundamentalmente atentam contra a vida e a dignidade da pessoa humana. Fazermos também dos nossos centros penitenciários espaços de reabilitação, portanto, dos cidadãos que outrora encontravam-se em contramão com a boa convivência social. Muito bem, obrigado, doutor Domingos. Vamos colocar um ponto final a este tema. Vamos passar rapidamente para o último e aqui vou pedir a observância rigorosa do tempo aos nossos convidados. Vou pedir que sejam bastante telegráficos com as abordagens ou durante as abordagens que vão fazer. Bem, vamos olhar para este assunto que tem a ver com a falta de água potável. A falta de água potável está a causar a morte de populares em Viana e o Presidente da República garantiu a solução ou uma solução para 2027. 7.500.000 habitantes da capital do país vão beneficiar de água potável após a conclusão das obras dos projetos de produção e distribuição de Quilonga e Bita, o que vai elevar o acesso a este líquido a mais de 10 milhões de pessoas até 2027. A garantia foi dada pelo Presidente da República, João Lourenço, em declarações à imprensa depois de uma visita efetuada na terça-feira, portanto 2 de julho, à estação de tratamento de água de Quilonga, na comuna de Bom Jesus, município de Icolibengo. Entretanto, enquanto este projeto não for concluído, muitos são os cidadãos que continuarão a enfrentar inúmeras dificuldades pela falta do precioso líquido. Tal é o caso dos populares do bairro Caope A, aqui em Viana, que se mostram extremamente preocupados com os últimos registros de óbitos de moradores que, por falta de alternativas, tiveram mesmo de consumir água imprópria. 2 minutos, vamos começar pelo Dr. Ndondazinga. Dr. Ndondazinga, o que é que lhe apraz dizer? Eu faço uma pergunta inicial, utilizando termos de acordo léxico português brasileiro. Cadê o programa Água para Todos? Essa é a pergunta que não vai se calar. Tão propalada. Água para todos, água para todos, água para todos. Cadê este programa? Para acontecer aqui dentro da cidade de Luanda, que é a capital, que o epicentro. Doutor Ndondazinga, tal como o doutor, o Presidente também não entende por que motivo há tantos populares que ainda não têm água. Não consegue perceber o Presidente da República. Ele não consegue perceber? Quem é o titular do Poder Executivo?
quem é que executa, delineia os programas, os projetos? Ele disse. Entretanto, um país com boa hidrografia, a questão é falta de políticas sérias. Esse é o problema. Para tirar proveito dessa hidrografia que Angola tem. Esse é o problema, não há outro. Aliás, eu vou ser mesmo lacônico. Aqui não há muitos comentários a fazer. Vou ser incisivo, dizer as coisas telegraficamente. Portanto, na pior das hipóteses, com a falta de hidrografia, o que devia se fazer em determinadas áreas, a hidrogeologia. O que é isso? Isso tinha que entrar em cena. Como? Onde há água, aproveita-se a hidrografia para efetivamente fazer os projetos de abastecimento de água e haver mesmo aquilo que é programa ou projeto de água para todos. Onde não houver, então ir recorrer à hidrogeologia. O que vai se fazer é tratar da procura e captação da água, águas subterrâneas. Nós não temos necessidades para cá. Não, há regiões. Vou lhe dar um exemplo concreto do Uige. Muito rapidamente. Vou lhe dar um exemplo concreto do Uige. No Uige, finalizar num bairro chamado Caquiuia, numa elevação, e numa boa elevação, usa-se esse sistema de hidrogeologia. No Uige. Foi durante o consulado do Dr. Pombolo. Resolveram esta questão. E a água jora diariamente nas torneiras. Em zonas elevadas. Contrariamente, não, ali no Caquiuia a água jora. Isso não quer dizer que é água para todos. Aqui em Viana estão a morrer, porque estão a consumir água não potável. Aqui, neste município onde estamos, o Dr. Samora. E, entretanto, as empresas chinesas receberam aqui muito dinheiro, investimentos grandes de canalização de água, fizeram tubagens, colocaram contadores, montaram torneiras em muitas áreas aqui de Luanda, mas nunca jorou uma única gota d'água. Muito obrigada, doutor Ndondazinha. E assim, mas deixa-me só concluir o raciocínio. Aqui o problema é fator responsabilização. É mesmo por aí que quero seguir. Doutor Domingos Palanga, não temos registro de que alguém já terá sido responsabilizado por não ter executado devidamente um projeto ligado à distribuição de água à população. Em muitas zonas de Luanda encontramos, e aliás os nossos ouvintes deram-nos a saber isso mesmo, encontramos chafarizes que foram construídos e inclusive inaugurados, mas depois de alguns dias já não mais saiu água dos mesmos. Sim, Claudimir. Um dos pecados capitais da governação do MPLA nesses 50 anos é fundamentalmente o propiciar do acesso da água através da distribuição e tratamento, né? Nós somos um país, portanto, abençoado, né? O nosso país tem 52 bacias hidrográficas. Somos o quarto país com mais água a nível do continente africano. E este país é abençoado porque dos 12 meses que compõem um ano, este país chove durante 7 a 8 meses, né? Nós vivemos implicitamente por cima d'água, mas a questão que se coloca é porque é que os cidadãos não têm primeiro acesso à água, depois acesso à água potável. O problema é de política pública, né? Nós, no caso de Angola, temos um ministro da Energia e Água, ministro Borges. É até extremamente simpático, né? Mas no quadro daquilo que são as suas competências, no quadro daquilo que, portanto, a gestão pública lhe incumbe, é extremamente incompetente e não se concebe como é que um indivíduo detentor de tanta incompetência tornou-se numa espécie de super-ministro, né? Cai sempre na simpatia dos titulares do Poder Executivo. Portanto, Claudimir, como a água diz mesmo respeito à vida,
quem não dá o tratamento devido, quem não propicia o acesso da água às populações, está a matar as populações de forma implícita. E muitos casos, portanto, de doenças que abarrotam as nossas, portanto, os nossos hospitais ou as nossas unidades sanitárias, se quisermos, estão intrinsecamente ligadas à má qualidade da água, né? Portanto, a água já não é incolor, já não é inodor, ou seja, já não é insípida, e é complicado. Não estamos a falar só das zonas periurbanas ou periféricas, estamos até a falar nas centralidades que nasceram agora, né? Portanto, do Saquele, volta e meia, bebe-se água vermelha. Não sei se é por conta da quantidade de terras vermelhas que estão aí, Quilamba, volta e meia, bebe-se água castanha. Quer dizer, isto é de uma aberração que nos dias de hoje já não se pode aceitar, pelo que apelamos a quem de direito, no caso o titular do Poder Executivo, que repense efetivamente a política, não é verdade, de captação de água, de distribuição de água, mas fundamentalmente tratamento da água. E a Muito política obrigada, desses Dr. Domingos Palanga, chafarizes já não temos é uma tempo. política de há 200, 300 anos atrás. A água não deve jorrar em chafariz, a água tem de jorrar na casa do cidadão. A água em condições normais, em sociedades normais, a água jorra na cozinha, a água jorra na lavanderia e jorra na casa de banho. São esses espaços onde devem jorrar água, chafarizes com aquelas filas indianas. Portanto, é uma forma de humilhação institucional, portanto, do nosso povo e das nossas famílias. Muito obrigada, Dr. Domingos. Sem Vamos ouvir dúvidas. rapidamente o Dr. David Sambongo para depois finalizarmos ouvindo o Dr. Samora Neves. Dr. David Sambongo, os populares que construíram ao longo do perímetro deste projeto terão de abandonar as suas residências. Como é que olha para esta situação? É um projeto que já foi lançado há algum tempo e, devido ao atraso na sua implementação, levou a que muitos cidadãos construíssem ali ao longo do perímetro que está a ser usado para a concretização, a realização deste projeto. Olha, essa é uma questão, quando nós estamos a falar aqui, junta dois elementos fundamentais, fala da questão do acesso à água e também a questão, por exemplo, da construção em zonas não adequada, e também isso nós podemos relacionar naquilo que nós temos, que são os problemas urbanos que nós temos em Angola, sobretudo do acesso à habitação condigna. É um problema sério no nosso país a questão da habitação e também a questão de distribuição de parcela de terra para que os cidadãos consigam construir as suas próprias residências, porque a residência é uma questão, portanto, faz parte das necessidades primárias, como dizia o grande psicólogo Maslow. Mas vamos para a questão que se coloca, por exemplo, e eu tenho aqui a análise do Orçamento Geral do Estado 2023, que é feita pela Unicef e a ADRA, traz aqui uma perspectiva interessante, e o Presidente da República mostrou essa indignação, segundo o qual, por exemplo, com Luanda, não se concebe que Luanda, que tem dois rios, o Rio Bengo e, portanto, o Rio Kwanza, tenhamos essa dificuldade, muita população, muitos cidadãos, muitas famílias tenham essa dificuldade de acesso à água potável. Foi essa indignação do Presidente da República, falou de bom tom, em alto e bom tom. E se olharmos, por exemplo, para essa análise do Orçamento Geral do Estado feita pela Unicef e também pela ADRA, diz que nos últimos 5 anos o governo orçamentou, em média, cerca de 1,3% do Orçamento Geral do Estado para o setor da água, saneamento e higiene. Portanto, 1,3% do nosso orçamento, num país que temos muita dificuldade de acesso tanto à água potável, é essa cabimentação que nós temos no nosso orçamento geral, temos no nosso orçamento geral do Estado. É para olhar para aquilo que é, como é que o Estado olha em termos de políticas públicas para as questões, qual é a prioridade do governo, e nessa perspectiva, se olharmos também, diz que, por exemplo, que houve um crescimento, por exemplo,
de 2019 num investimento avaliado em cerca de 81,6 mil milhões de kwanza, e felizmente em 2023 tiveram um orçamento avaliado em cerca de 379,3 mil milhões de kwanza. Há um crescimento, mas até agora, portanto, em termos de investimento financeiro, há uma evolução. Entretanto, isso não se materializa do ponto de vista prático na vida dos cidadãos. E é aqui onde nós temos que, para terminar mesmo essa questão, porque nós temos problema de produção, distribuição e acesso de água potável, quer domiciliar a nível das casas, e o doutor Palanga trouxe uma questão fundamental, porque essa questão do acesso à água potável, por exemplo, até as centralidades, até o Nova Vida, por exemplo, o Talatona, que é já um espaço quase dos privilegiados hoje. A água, muita gente diz que a água só jorra das 22 até as 4 horas. Tem essa dificuldade. Escolas, se for, por exemplo, nas diversas unidades orgânicas da Universidade de Agostinho Neto, por exemplo, você vai ver que não tem os quartos de banhos não têm água. Muitas escolas que nós temos, as crianças passam o dia ali, têm a dificuldade de fazer, portanto, aquilo que são as necessidades biológicas e fisiológicas, porque não têm acesso à água potável. É uma questão que nós temos que olhar com bastante preocupação, porque tem que ver com a vida do ser humano. A água é um líquido vital aos seres vivos, mormente para os seres humanos. Doutor Samora, em 2 minutos, por favor. Claudemir, olha, de facto a situação pede de nós alguma intervenção, e eu tenho primeiro que começar a dizer que não faz sentido nenhum abordarmos esse assunto olhando para 50 anos de governação, como estava a querer fazer crer o Dr. Palanga, de maneira nenhuma, porque nesse período nós até também ficamos a destruir o pouco que já tínhamos. Então não faz sentido. Eu olho sempre para o período de paz, que é o período que as pessoas têm condições, melhores condições para justamente fazerem as políticas públicas. E nós, desculpa, não estou desviando, mas é para dar um exemplo muito clássico. Nós no Bengo temos um programa de eletrificação do Triângulo, Bulatumba, Pango, Dembos e Nambuangongo. E, portanto, nesta altura, só não se começou ainda a estender a linha, porque se está a fazer desminagem. Logo, transmite-nos a ideia que ainda transmite-nos a ideia que ainda temos aqui alguns efeitos que dificultaram. Agora, eu, Claudemir, também faço parte daqueles cidadãos, espero que a Claudemir, eu faço, doutor Palanga, eu faço parte desculpa, permitam-me mesmo continuar, eu faço parte daqueles cidadãos que, felizmente, neste período de paz, também tem estado a consumir água potável. E isso não foi antes, lamentavelmente, já tivemos essa dificuldade. Eu vivi algum tempo aqui na estalagem e no quilômetro 12, atenção, desculpa, no quilômetro, posso continuar, por gentileza? Posso continuar? Por favor, para finalizar. Muito bem, está bem. Aliás, já extravasamos. Aqui mesmo, doutor, permita-me continuar, aqui mesmo na estalagem onde eu vivia, e estou a me referir a coisa de 15 anos atrás, 10 anos atrás, em que não tínhamos água potável aí nas torneiras, e nós temos hoje há ligações domiciliares. Ali mesmo, deixa continuar-me, aqui mesmo no Kazenga, quem for aí aos bairros da Bananeira, vai perceber, ali no Malueca, vai perceber que ali tem água, tem água, atenção, tem água que efetivamente há essa canalização feita pelo próprio governo. Com isso estou querendo dizer, e pode ir até aqui onde estamos a dizer que efetivamente falta-nos água. E Claudemir, e as próximas vezes eu sugeria que tivéssemos que reformular o tema. Não me parece que mortes por causa da água, me parece que esse tema... Não, atenção, eu penso que se formos a ver todos esses certificados de óbito, não vamos... Atenção. Doutores estão a distorcer. Portanto, dizer claramente que já melhoramos bastante
importante. Agora, precisamos muito mais, isso estamos de acordo. Agora, ninguém está a minimizar, doutor. Doutor, ninguém está a minimizar. Permita-me, doutor. De um lado, atenção. De um lado, atenção. De um lado, temos, sim senhora, essa dificuldade de água. Só precisamos, temos muita população que sem acesso à água, é verdade, mas também temos que ser muito coerentes. Do período de 2002 para 2024, aumentou o número de pessoas com acesso à água. Atenção, aumentou. Isso para mim transmite o seguinte, que o governo continua a fazer o seu trabalho. Agora, estamos muito longe daquilo que efetivamente precisamos. Sobre isso estamos todos de acordo.